Hoje vamos falar do irmão mais novo do Galaxy Book 3 Ultra, que é o Galaxy Book 3, né? Não é o Galaxy Book 3 360, não é Ultra, tá, pessoal? É o Galaxy Book 3 de entrada, que também não é tão de entrada assim. Porque aqui a gente tem algo bem interessante, né? Que é um chip gráfico dedicado da Intel, né? O Intel Arc A350M, que veio para brigar com a Nvidia e a AMD no mercado de GPUs. Unido ao Intel Arc A350M, a gente tem aqui o i5 1340p, 8 GB de RAM, tela de 15 polegadas e 512 GB de SSD. E lembrando que também temos a versão i7 com 16 GB de RAM. E caso você queira comprar tanto esse notebook como outros produtos do mundo da tecnologia, como TVs, smartphones e notebooks gamer pelo menor preço, vocês já sabem, né? É só acessar o boletano.com, a nossa comunidade de promoções. Ao contrário da versão de entrada do Galaxy Book 2, o Galaxy Book 3 já vem com acabamento em metal. É aquele notebook que eu gosto de chamar de ultra fino premium. Aqui, só as bordas da tela que serão em plástico. É aquele notebook bonito, discreto e leve, com apenas 1,5 kg. Ele só não vai ter a construção nível MacBook. Ele pode sim flexionar a depender do ponto do corpo que você fizer pressão. A tela também não é um ponto forte, apesar dele ter uma tecnologia equivalente a IPS, né, com um bom ângulo de visão. É aquela tela de qualidade mediana de notebooks mais de entrada. Então não vai ser aquele notebook que cairia perfeitamente na mão de tanto editores de vídeo como de foto, né? Tornando tanto o Galaxy Book 3 Ultra como o Galaxy Book 3 360 mais interessantes. Até porque nesses aí você vai ter até tela OLED. Inclusive, quem tiver interesse no Galaxy Book 3 Ultra, tem também review aqui no canal. Mas voltando aqui para a tela dele, pessoal, faltou muita coisa. Faltou mais brilho, faltou um contraste melhor, faltou uma melhor fidelidade de cores, enfim. É aquela tela mais de entrada, então eu não indicaria para usuários profissionais, a não ser que você não seja um usuário exigente. O teclado também é um ponto que eu gosto de ressaltar nos notebooks da Samsung, porque é uma sensação um pouco diferente dos demais do mercado. É aquele teclado que tem um perfil mais baixo. Ou seja, as teclas não afundam tanto quando você pressiona. Então não é para todo mundo, mas é sim retroiluminado e padrão brasileiro. Outro ponto que assusta no Galaxy Book 3, né? Pois é, eu ainda não acabei de dar as notícias ruins, então calma lá. É que falta aqui, pessoal, alguma forma de segurança a mais. Ele não tem nem leitor biométrico, nem o desbloqueio aí pelo Windows Hello. Pois é, não tem. E não é um notebook tão barato assim para falar assim, justifica não ter. Mas voltando às coisas boas, o touchpad ficou sim do meu gosto. Aqui a gente tem um bom clique e uma boa textura. Ele só não é dos maiores. O mesmo vale para os alto-falantes. Também a Samsung quase acertou. Tem um somzinho legal, tem uma qualidade razoável, só que o volume não é dos mais altos. Na conectividade, ele vai ter uma boa distribuição de portas. Não é aquele notebook que o fabricante saiu cortando tudo. Aqui você vai ter duas portas USB tipo A, vai ter também duas portas USB tipo C, né? Porém, as portas USB-C não são Thunderbolt. Mas elas suportam sim tanto vídeo como o carregamento, tá? O único porém aqui é que, infelizmente, as duas portas USB-C dele ficam do mesmo lado. Então você não pode escolher qual lado do notebook que você prefere colocar o seu cabo para carregar. E aqui vocês podem ver a qualidade da webcam e do microfone. A webcam em si, infelizmente, não é lá essas coisas. Vocês podem ver que a imagem está bem cheia de ruído, ou seja, ela precisa de muita luz. E olha que aqui está muito bem iluminado. E, infelizmente, ela também é 720p e não Full HD. Já o microfone eu achei ok, tá? Então, eu acho que aqui só deixou a desejar mesmo a webcam. Por dentro, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer, né? Para nossa tristeza, a memória RAM é soldada. Então, caso você queira mais do que 8 GB, você vai ter que pagar mais pela versão i7. Logo, o que a gente vai ter aqui de opção de upgrade são os dois slots M2. Já vem com um SSD, então você vai ter aí um slot M2 livre. E aproveitando que a gente já está aqui por dentro, é bom observar já o sistema de resfriamento, né, que não é fraco. Geralmente a gente não vê dois heat pipes e duas ventoinhas em notebooks ultra finos. Já na bateria, a Samsung fala que ele tem uma duração aí de até 14 horas, mas a gente sabe, né, que essas durações divulgadas pelos fabricantes são em situações bem específicas e vão beneficiar ao máximo a duração, que não é normalmente a realidade. E a realidade dele comigo foram 8 horas em uso leve durante streaming de vídeo. E aqui já é bom aproveitar para mostrar para vocês a fonte, que é igualzinha à fonte de um smartphone. Ela é bem pequena, mas mesmo assim, pessoal, não é tão fraca assim não, tá? Ela tem 65 watts de potência. E de ponto negativo, eu faço o mesmo comentário que eu fiz para o Galaxy Book 3 Ultra. A Samsung poderia investir um pouquinho mais, pessoal, na qualidade dos cabos.
tá? E também, de preferência, trocar a cor para uma cor parecida com a cor do notebook. Mas voltando para a fonte em si, pessoal, o lado bom dessa fonte é que ela é bem pequenininha, né? Então favorece aí a portabilidade, né? E também de você usar o carregador USB-C que você tenha disponível na sua casa. Agora, o negativo é que não esperem já milagres em relação ao desempenho, né? A potência, já que é uma fonte de 65 watts. A melhor forma de você identificar se um notebook vai ser poderoso ou não já é olhar para a fonte dele. Se a fonte é de baixa potência, não espere por milagres. Então, bora logo falar de potência, começando pelo processador. A gente tem aqui o i5 1340p, um notebook onde o foco é portabilidade. Ele vai ter o desempenho equivalente a outros ultrafinos, ficando aí mais para trás em nosso benchmark. Já em renderização de vídeo, a gente começa a entrar na parte mais interessante, que é no desempenho do Intel Arc A350M, né? O chip gráfico dedicado da Intel. Vamos primeiro falar da teoria, né? Do mundo maravilhoso que os fabricantes passam pra gente. Em uma situação perfeita, a A350M, pelo menos nos jogos, era para ficar ali entre a GTX 1050 e a GTX 1650, também com seus 4 GB de VRAM. Agora voltando para a prática, né, para o mundo real, no Galaxy Book 3, a A350M não usa o seu power máximo de 35 watts, e sim fica na casa dos 20 watts, tá? E a gente também aqui tá falando, pessoal, de um ultra fino, que também não tem um processador de um notebook gamer. Agora que eu já coloquei as expectativas de todo mundo lá para baixo, no seu devido lugar, bora para os resultados. O resultado não impressionou, mas também tem o seu lado bom, né? A gente teve aqui, em renderização de vídeo, um resultado relativamente melhor em relação ao chip gráfico integrado da Intel, o Intel Iris Xe, e um resultado também bem melhor do que o da GeForce MX 450. E claro, bem inferior ao resultado da GTX 1650. E agora vamos para o jogo. Apesar de não ser um notebook gamer, não tinha como não testar os limites da A350M nos jogos. E aqui, pessoal, foi uma mistura de surpresas boas e ruins. A surpresa boa é que é muito raro tanto ultrafinos como intermediários, né, até rodarem jogos, pessoal. Quando eu digo rodar, é rodar sem ficar engasgando o tempo todo, né? O jogo fica travando o tempo todo. Eu já analisei diversos notebooks aqui no canal, onde o fabricante coloca um chip gráfico dedicado, mas o usuário não consegue usar. Por que isso, pessoal? Porque o fabricante quer colocar um chip gráfico dedicado só para ter o adesivinho ali do lado do teclado, para na hora que a pessoa chegar na loja, né, ou chegar no material de divulgação do notebook e olhar, oh meu Deus, tem uma GeForce, agora sim ele vai ser 10 vezes mais rápido, sendo que na prática, ou a pessoa nem usa o chip gráfico dedicado, porque mal ela sabe que às vezes o chip gráfico integrado já atende tudo que ela faz, ou ela tenta usar o chip gráfico dedicado e a refrigeração do notebook não permite. Aí o que acontece? Vai renderizar, né, vai jogar, o chip gráfico dedicado fica mais lento do que o integrado. Eu já mostrei isso aqui no canal. Tem notebook, se você desativar o chip gráfico dedicado, o notebook fica mais rápido. Pois é, isso acontece na prática. Sem querer apontar dedos, mas já apontando, né? Vamos dar nome aos bois. Já aconteceu isso aqui com os Dell Inspiron e também os Acer Aspire, né? São dois fabricantes que já fizeram modelos que passaram aqui no canal que fizeram exatamente isso. Eles colocaram o chip gráfico dedicado, mas não dá para usar. Mas esse não é o caso do Galaxy Book 3, você realmente consegue jogar. Tem sim que reduzir as configurações, né? Com certeza tem. Você também tem que levar em consideração que 8 GB de RAM pode ser pouco, tá? Mas dá sim para você jogar sem engasgar, porque o sistema de resfriamento aqui não é uma porcaria como acontece em muitos notebooks. Mas aí vem a surpresa ruim, que já não é tão surpresa assim se vocês prestarem atenção em todas as barreiras que eu já mencionei para chegar no desempenho máximo. Aqui você não tem power máximo da A350M, não tem o processador dos mais fortes e também tem os 8 GB de RAM. Ou seja, o desempenho aqui não ficou próximo da GTX 1650, muito pelo contrário, ficou bem distante. Eu rodei aqui 2 benchmarks, tá, pessoal? Aí vocês me perguntam por que só 2, né? Porque nos jogos que eu testo aqui, pessoal, nos benchmarks que eu tenho atualmente, até para GTX 1650 é muito pesado. Imagina para um chip gráfico que é bem inferior a GTX 1650. Pois é, né? O notebook acaba não aguentando. Então eu rodei aí 2 benchmarks que eu sei que a gente pelo menos tem uma noção do desempenho da máquina. O pior resultado foi no GTA V. Ele rodou muito mal na A350M. Já no Red Dead, ele ficou com metade do desempenho da GTX 1650. Então eu não considerei assim tão mal assim. Mas isso não quer dizer que eu não vou explorar aqui agora com vocês outros jogos para a gente ver até onde a Intel Arc vai.
Começando aqui a brincadeira com o CS2, que como vocês sabem, tá mais pesado do que a versão antiga, então esperem menos FPS, obviamente. E aqui, como vocês podem ver, ó, 60 de FPS de média do preset low. Não tá aquela maravilha toda, mas tá completamente jogável, porque o importante aqui é não ficar com engasgadas aleatórias. E não estamos com engasgadas aleatórias, tá de boa, de boa, de boa. E quando a gente chega aqui no GTA V, né, vocês já viram aí no benchmark que ele não foi tão bem no GTA V e continua não indo bem, mesmo reduzindo as configurações para as mínimas possíveis aqui, no nível normal e tudo mais. Casa de 30 de FPS. Mas aí a gente tem que abrir o parênteses, pessoal. Observem o clock do processador, 700, 800 MHz. Por que isso? Ele priorizou o power do chip gráfico, que está na casa dos 23 watts agora, para deixar o processador com um power mais baixo. E esse power mais baixo pode estar, sim, impactando aí consideravelmente o desempenho do jogo. Então pode ser que esse seja o caso aí, né, desse FPS tá tão baixo assim no GTA V, que, como vocês sabem, não é um jogo pesado. Mas também vale ressaltar, saibam que como eu estou rodando aqui o jogo via HDMI, estou usando o overlay, tem uma perdazinha de FPS, não tem como não ter. Mas, enfim, GTA V foi um jogo que não bateu bem com esse notebook. Olha só que interessante, pessoal. Aqui no Red Dead Redemption 2, ó, a gente já tá aqui com 40 de FPS, mais ou menos, de média. É bem parecido com o GTA V, né? Não muito distante. Só que Red Dead, pessoal, é um jogo mais pesado, né, que o GTA. E, ó, ele se adapta melhor a esse jogo, né, que já não é tão dependente do processador como o GTA V é, ó. Aí olha só o que acontece, a gente tem aí uma média FPS parecida. E aqui a situação também é dele priorizar muito o chip gráfico, ali com power de 22 watts mais ou menos, deixando o processador com power bem pequenininho. Mas mesmo assim, tá aqui no mínimo, né, das configurações todas, mas tá jogável. É claro que não vai ter aquela beleza toda, que é um jogo bonito, né, um jogo que vale a pena rodar com gráficos mais altos, mas dá pra empurrar, né? Pra quem gosta muito do jogo, dá pra enrolar. Estamos agora no PUBG. Como vocês sabem, não é aquele jogo bem otimizado, né? Ele já engasga já em hardwares mais fortes, não tem jeito. E tá aí com seus 40 de FPS no preset Very Low. Agora, pessoal, lembrando que eu tô rodando tudo aqui em Full HD, tá? Todos os jogos foram rodados em Full HD, então assim, já é, digamos, um certo feito. E aqui, vocês podem ver, ó, que ele já deixou um pouquinho mais de power pro processador. Já pelo menos tá passando de 1 GHz, estão atirando em mim aqui. Mas enfim, jogável também. PUBG é PUBG, não tem como morrer. Não tem muito como querer muita coisa. Finalizando aqui as brincadeiras com o Dota, que como vocês sabem é um jogo absurdamente leve, certo? Então aqui a gente tá rodando bem tranquilo aqui nas configurações mais baixas, na casa dos 90 de FPS. E aqui é interessante observar, ele já deixou um power mais alto pro processador nesse jogo, que é um jogo bem mais leve, né? Na casa dos 17, 15 watts ali e 14 watts mais ou menos pro chip gráfico. Então vocês podem observar que o Galaxy Book 3 ele tem essa distribuição, né? Ele pega 30 watts de power e coloca um pouco pro processador, um pouco pro chip gráfico, a depender aí da necessidade da aplicação. E aqui no caso desse jogo, ele priorizou o processador. Nos outros não. Nos outros jogos vocês viram que ele priorizou o chip gráfico. Como vocês viram, dá pra brincar. E ele também não esquenta e o teclado também não fica quente. Ficou no máximo morno e sem fazer muito barulho. Caso você não use o modo turbo, que aí ele faz sim um barulhinho. Não é um notebook gamer, mas dá pra enrolar. E já adiantando que eu sei que tem um pessoal que me segue e vai ficar com essa dúvida, eu tentei sim usar uma fonte mais potente. Tentei também aumentar os powers, mas eu não achei uma forma de alterar os powers dele, tá? Então, por enquanto, esse será o desempenho da 350M que nós veremos por aqui. Do ponto de vista da novidade, né, da gente ter aí finalmente mais um player, né, nos chips gráficos dedicados no mercado, eu realmente esperava mais. Agora, olhando do ponto de vista dos intermediários e ultra finos que a gente tem hoje no Brasil, o Galaxy Book 3 faz sim algo bem interessante, porque a gente está quebrando aquele mercado de chips integrados que não faziam muita coisa, e também dos chips dedicados da NVIDIA, que ela ficava ali sozinha. Porque finalmente, pessoal, finalmente, a gente vai ter outra opção, além das GeForce MX 450, MX 550 da vida, que ainda estão com 2 GB de VRAM, entendeu? Mais concorrência é sempre bem-vindo. Mas eu não vou deixar de falar também dos principais defeitos. Acho que onde a Samsung mais errou foi na tela. Ele merecia muito, pessoal, uma tela de melhor qualidade, com uns 400 nits de brilho e 100% de sRGB. E também faltou pelo menos um leitor biométrico. Eu acho que a Samsung cortou coisa demais aqui, principalmente a tela, como já falado, para a pessoa preferir pagar mais caro no Galaxy Book 3 360 ou no Galaxy Book 3 Ultra, né? E olha aqui, a gente não tem aqui um notebook barato. Na data de publicação desse vídeo, ele tá custando aí na casa dos R$4.000. Mas uma coisa é certa, pessoal, apesar
dos pontos negativos aqui apresentados, ele vai ser um grande concorrente dos Dell Inspiron. E se você precisa de 8 GB de RAM, né, não precisa de 16, ele vai ser uma opção bem mais barata que os novos Dell Inspiron e vai ter um chip gráfico que você provavelmente vai conseguir usar melhor, né, do que as GeForce equipadas nos Dell Inspiron. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço.